Fala nação palmeirense, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Palmeiras React. Hoje vamos reagir aqui à ESPN, né, para ver quem eles estão falando aqui do Palmeiras, que vai enfrentar a LDU pela Libertadores. A gente vai falar todas as informações, né, de titulares, dos jogadores que vão jogar, como é que vai ser. Então, sem mais delongas, aqui bora pro vídeo. Não se esqueça antes de deixar o like, de se inscrever e também de ativar o sininho das notificações. Os fãs de esportes, onde eu tomei muito sol fazendo link, 3 horas de link no sol, porque é assim aqui em Quito, de manhã até 3 horas, 4 horas da tarde, aqui temos 2 horas a menos em relação ao horário de Brasília, é sol forte, chega no final do dia, fecha o tempo, chove e vai ser assim também no jogo desta quinta-feira, LDU e Palmeiras pela Libertadores na semifinal. Foi no jogo ontem, Independiente Del Valle e Atlético, hoje está armando esse temporal e a gente está num cenário aqui bem diferente do Maracanã, porque estamos em frente, vou até mostrar para você aqui, Plihal, em frente à casa da seleção equatoriana, ó, fica no meio do nada, um matagal, fica numa estrada paralela a uma rodovia principal aqui de Quito. E o Palmeiras, nesse momento, está iniciando o treinamento por aqui. O ônibus chegou agora há pouco e o Palmeiras vai fazer esse último treinamento. A estratégia foi chegar um dia antes para se adaptar à altitude de 2.850 metros. Chegou na terça-feira à noite. O Palmeiras vai realizar esse treinamento aqui na casa, no centro de treinamento da seleção equatoriana. E amanhã o jogo entra em campo para a semifinal da Libertadores, abrindo essa disputa contra a LDU. Nesse treinamento, 24 jogadores. Essa é a delegação do Palmeiras que veio a Quito. Sem o Everton, que está se recuperando da fissura na mão, e os dois jogadores que passaram por cirurgia também estão se recuperando, o Paulinho e o Lucas Evangelista. E aí algumas dúvidas na equipe, vai levar para esse confronto contra a LDU. No gol joga o Carlos Miguel, até tem uma curiosidade, porque do outro lado também não tem o goleiro titular, o Gonçalo Vale, que foi um dos destaques da LDU na classificação contra o São Paulo, fez 11 defesas no Morumbi, garantiu a classificação, depois a LDU fez o gol da vitória, conseguiu vencer no Morumbi, mas o goleiro foi muito importante e vem sendo muito importante nessa campanha da LDU na Libertadores, que chega na semifinal pela segunda vez. Desde 2008, quando foi campeão, a LDU não chega à semifinal. Então vai jogar o goleiro Alexander Domingues, o goleiro experiente de 38 anos, já tem passagem pela seleção equatoriana. Em 2023 jogou 2 jogos das eliminatórias contra Venezuela e Chile, mas nessa temporada apenas 22 jogos. Um goleiro que já está mais para o fim da carreira, experiente, mas vai fazer seu primeiro jogo de Libertadores nessa temporada. E ele é conhecido aqui, Plihal, como Dida, pela capacidade de defender pênaltis e também pela semelhança física. Do outro lado tem o Carlos Miguel, que também tem essa capacidade de defender pênaltis e também tem uma semelhança física com o Dida pela altura e tudo mais. Além dessa confirmação no gol, 3 dúvidas que a gente pode levantar nesse confronto. Na defesa, joga o Bruno Fux, depois da partida que ele fez no Maracanã contra o Flamengo, ou o Murilo, que é um jogador mais experiente, mais rodagem de Libertadores. No meio campo, Aníbal Moreno ou M. Martínez, o Aníbal Moreno. O Abel até vem, o Aníbal é o titular, mas ele até vem fazendo essa troca no meio campo, então de repente pode pintar uma novidade depois também da atuação do Aníbal Moreno no último jogo do Campeonato Brasileiro. E pelo lado direito, meio ataque, o Maurício disputa a posição com o Alan, jogador que vem se destacando quando entra e joga bem. Então é uma posição que a gente pode levantar a discussão nesse time do Palmeiras. A gente vai tentar levantar também qual será o time para esse confronto contra a LDU, o último treinamento nesse momento, quando começa a cair alguns pingos por aqui, viu, Plihal? Mas além do goleiro, a LDU não vai ter, aliás, leva como dúvida, né, o Lissandro Azugaray, que é o artilheiro do time dessa temporada com 11 gols e artilheiro nas últimas 3 temporadas da LDU. Então, também, se não jogar, vai ser um desfalque importante para a LDU. Do outro lado, o time joga em casa, o time equatoriano joga em casa, a gente sabe que é um time que é muito forte jogando no seu domínio, está invicto nessa Libertadores jogando em casa, 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, empatou exatamente com o Flamengo na fase de grupos e já derrubou 2 brasileiros nas oitavas e quartas de final, venceu aqui o São Paulo por 2-0 e venceu também o Botafogo por 2-0. Mas do outro lado, vai pegar um Palmeiras que é muito forte também jogando fora de casa. Nessa Libertadores, 5 jogos e 5 vitórias, 100% de aproveitamento. O Palmeiras marcou 14 gols fora de casa nessa Libertadores
e sofreu apenas 5. E aliás tem outro número que chama muita atenção sob o comando do técnico Abel Ferreira. Em 24 jogos fora de casa, desde que o Abel assumiu contra times estrangeiros, o Palmeiras tem 20 vitórias, 3 empates e só uma derrota. Só perdeu para o Bolívar na altitude em 2023 e para um time reserva. O Palmeiras estava entre uma disputa de campeonato brasileiro, então escalou time reserva e é a única derrota fora de casa contra times estrangeiros sob o comando do técnico Abel Ferreira. O Palmeiras também vai buscar bater um recorde, porque se não perder para a LDU, apenas empatar, chega a 26 jogos de invencibilidade contra times estrangeiros. A última derrota é exatamente em 2023 para o Bolívar e entre 2000 e 2006 o Palmeiras chegou a 26 jogos, então por enquanto o Palmeiras tem 25, se sair sem derrota aqui de Quito, bate esse recorde. Então são muitos números, a equipe da LDU é muito forte em casa, o Palmeiras é muito forte jogando como visitante, é uma encrenca para os vizinhos aqui da América do Sul, mas do outro lado também tem o time que chega empolgado e faz valer o fator casa, porque nessa temporada, Plihal, a equipe da LDU só tem uma derrota em 21 jogos em casa, jogando no seu estádio. Então é um confronto bem interessante que a gente vai acompanhar nesta quinta-feira, e o Palmeiras com essas dúvidas no time titular. Plihal. Amanhã vai ser a segunda derrota em casa, pode escrever aí. E ó, você tem 2 desafios aí para as próximas. Vamos falando de Palmeiras e LDU, vão aparecendo coisas pitorescas no caminho, não é verdade? Eu fico olhando para os dois ao mesmo tempo, tô olhando o cenário. Eu falei, onde que vai isso daí, virando para cá, virando para lá? Exatamente, olha só, cenário bonito ali, rapaz, bonito mesmo, viu? Agora, o Palmeiras não foi aí para passear nem dar voltinha não, né? Importante trazer um resultado, pelo menos um empatezinho aí, né, meu povo? Pois é, William, a turma veio aqui para esse jogo importante, mas eu vou te dizer, viu? A turma da LDU também tá bem animada. A gente andou conversando com torcedores por aqui, confiança lá em cima, principalmente por conta desse trabalho do Thiago Nunes. Pro torcedor da LDU, né, Eugênio? Mudou, deu cara a este time. Então o Palmeiras chega também num grande momento da temporada, mas encontra a LDU da mesma forma, em um bom momento e uma boa fase, com a confiança lá em cima, Eugênio. Sim, acreditando muito, né? Depois de 17 anos volta a uma semifinal de Libertadores e todos eles estão muito ilusionados, acreditando que é possível e dizem estar preparados. Depois de terem passado pelo Flamengo, né? Ganharam o grupo do Flamengo na fase de grupos. Tá balançando aqui, ó. Vamos no swing. No balanço do trem. O William, aqui não é voltinha, não é passeio, não. É trabalho, jornalismo e movimento. É pelo amor de Deus, hein? Informação, porque a imagem vai dando informação para vocês. Aqui muitas montanhas. Mas olha só, sobre a LDU, falando sério. O Thiago Nunes tá no melhor momento da carreira dele desde que ele saiu do Atlético Paranaense. Encontrou uma maneira de motivar o time. O que ele sempre fala é o seguinte, né? Eu fiz lembrar aos jogadores da LDU a importância do clube e de cada um deles, como eles são importantes para o clube. E o presidente, o Isaac Álvares, já falou que o Thiago Nunes está conseguindo extrair o melhor de cada um dos jogadores. Ele fez referência ao técnico anterior, né, o Vitamina Sanches, que dirigiu o time na fase de grupos, fez os elogios a ele, mas disse que o Thiago Nunes elevou o patamar do clube e que pretende ficar com ele por muito tempo. Vamos ver se é verdade, se de repente é eliminado pelo Palmeiras e manda embora. Mas o fato é esse. E o que eles falam muito é subir marcação, sufocar, evitar deixar a bola no pé do Palmeiras e prestar muita atenção no Vitor Roque. É o fato principal, o Tigrinho é a principal preocupação deles. E, claro, jogar nos erros do Palmeiras, tentar forçar os erros do time verde. Momento importante da nossa viagem, estamos cruzando a linha do Atenção, Equador. Senhoras e senhores. Aí Passamos do hemisfério norte para o hemisfério sul neste momento. É agora. E agora sim, cruzamos. Passou. Já vamos trazer informação agora direto do hemisfério sul para quem nos acompanha aqui direto do Equador, já do outro lado do mundo, Eugênio Leal, para a gente seguir falando desta LDU e Palmeiras. Aliás, a LDU essa semana
muito especial, obviamente, uma preparação de concentração, um time muito concentrado, né? Até apesar disso, teve festa, né? No sábado teve festa, porque hoje é o aniversário do clube, 107 anos. No sábado eles fizeram um grande evento com a torcida. Eles estão vivendo lua de mel com a torcida, elogiando muito o comportamento do torcedor, que tem jogado junto com os jogadores, que tem tido um relacionamento muito positivo. Então abriram o clube para a torcida e estão vivendo essa lua de mel. Os ingressos todos vendidos com muita antecedência, no valor médio mais alto da história do futebol equatoriano. $46, né? Moeda local aqui, dólar americano. Mesmo assim, esgotados já os ingressos. Mas essa semana de muito trabalho. Eles até fizeram um ajuste para recolocar a torcida do Palmeiras, porque eles tinham reservado um espaço maior, não vieram tantos torcedores. Então eles vão recolocar para abrir mais uma possibilidade de espaço para os torcedores da LDU. A notícia ruim para eles foi a lesão do goleiro, né? Pois é. Que vazou ontem a informação, depois o clube acabou confirmando, um jornalista daqui divulgou, o goleiro Gonçalo Valle, que é o titular atual da LDU, que inclusive foi convocado para a seleção equatoriana, ele sofreu um problema no joelho, né, uma questão ligamentar no joelho, e pelo que foi dito, né, ele está fora do resto da temporada. Então a LDU ele perde esse goleiro para as 2 próximas partidas e, se passar, também para a final da Libertadores. Só que o reserva é o antigo titular. É um goleiro que é um ídolo dentro do clube, o Alexander Domingues, conhecido aqui por Dida. Todo mundo só faz referência a ele como o Dida. E o Dida, já veterano, quase 40 anos, mas ele, por exemplo, esteve presente na Sul-Americana de 2009, quando a LDU ganhou do Fluminense, e na última Sul-Americana também, em 2023, ganhando do Fortaleza, quando inclusive ele defendeu pênaltis decisivos. Ele é um ídolo do clube, tinha perdido a posição porque foi suspenso, e aí o Valle entrou muito bem, ganhou a posição dele. Mas há muita confiança no trabalho do Dida, a torcida o tem com muito carinho. E por conta dessa idolatria, né, Eugênio, até não abala a confiança do torcedor para o jogo de amanhã, por conta de ter um goleiro reserva, porque afinal de contas é esse cara histórico dentro do clube. Mas eu dizia, viu, William, ao longo da semana também a programação lá da LDU foi de muita concentração, de trabalho até mais tarde, de uma preparação especial para esse jogo. Afinal de contas, né, o Thiago Nunes e toda a sua comissão sabem do tamanho desse Palmeiras. Um Palmeiras que a gente acredita que venha muito confiante para cá, independentemente do que aconteceu no fim de semana diante do Flamengo, Campeonato Brasileiro, também vindo com muita confiança e até mais descansado, né, Eugênio? Porque, olha, não à toa nós estamos aqui dos 2 lados do mundo, porque olha, parece a viagem, William, é tão longa que parece que você atravessou o mundo mesmo. Mas aí tia Leila com o seu avião, aquela coisa voo fretado, a turma chega um pouco mais em paz. Chegou ontem aqui o Palmeiras, ainda treina hoje à tarde para essa partida de amanhã, viu, amigo? Pois é, eu sei que daqui a pouco tem mais surpresinha. Fala, Nath. Não, eu queria que eles falassem, primeiro, boa tarde para Glaucio e para o Eugênio, que dupla. Queria que eles falassem sobre os desfalques. Isso. Bastante gente perguntando dos desfalques do Palmeiras, se vai manter Carlos Miguel no gol. A galera perguntando aí. Preocupado com o Carlos Miguel, né? O que foi no gol entrou, mas ele não falhou, né? Ele também não acha. Vamos lá. Tem um eu acho que assim, Ô, Eugênio, tem um torcedor do Palmeiras aqui no meu ouvido que ele falou, mas não tem ritmo de jogo, tô com medo, tô com medo. O Loba também não tem ritmo de jogo, né? Essa crise de rico é danada. É danada. Mas aí é o seguinte, é exatamente o mesmo problema que passa aqui a LDU, né? Pois é. Que perde o goleiro. Perde o goleiro no momento da véspera desse jogo decisivo. Então, tem que acreditar no Carlos Miguel. Ele é um bom goleiro, não foi contratado por acaso, é um goleiro que foi contratado para o futuro do Palmeiras. Acho que é ele, sim. E ritmo você só vai adquirir jogando. Eu tenho algumas dúvidas em relação, por exemplo, vai manter o Bruno Fux? Depois do baile que ele levou do Pedro no Maracanã? Volta o Murilo? Eu acho que lá na frente ele não vai mexer muita coisa. Mas, de repente, o Maurício ganha posição no time de início. O Sousa entrou, fez parte do gol do Palmeiras, do segundo gol. São opções, muitas opções que tem o Abel, mas tudo tratado muito no sigilo. Parou o trem, gente. Acabou. Você viu como a volta ao mundo aqui é rápida? Deu aqui uns 7 minutinhos, o povo falou pra gente que era mais ou menos isso. Nosso condutor, o Marcelo. Mandar um salve pro Marcelo aqui, ó. Nosso condutor do trenzinho também. Para todo o Brasil, direto do Equador, William Tavares. A gente já parou, podemos seguir um pouquinho no papo aqui direto da estação de trem ou vamos seguir já para uma outra atração aqui do parque, que é uma das principais. É um desafio. Então vamos fazer o seguinte, eu vou continuar com o papo aqui no estúdio, certo? E eles vão para a próxima atração. Vão para essa outra surpresinha e quando tiver ok, vocês já chamam, vocês voltam de lá. Vamos combinar assim?
Vamos, William. Fechado. Será que o desafio que nós vamos propor é mais complicado do que vencer aqui no Equador? Não, não é. Não é? Não é. Bom, fica aí, já já a gente volta, já chamo então o William Tavares com mais do que você sempre gosta. Farofa. Beijo, Tô até já. curioso e eu quero farofa, essa farofa equatoriana. Você tem essa preocupação aí de Carlos Miguel, Lomba? Não, não tem não. Eu acho Porque no final das Os dois contas o não têm Lomba ritmo. também não tem ritmo. Os dois não têm ritmo. O Lomba também não tem ritmo. No primeiro debate, porque sempre foi um cara reserva. O Carlos Miguel, vamos colocá-lo porque ele tem tamanho, porque foi convocado para ser preparado. Convocado não, desculpa, foi contratado para ser preparado para uma hora ser titular. Goleiro é muito da coisa da confiança, né? O goleiro, ele até... A gente sempre brinca que ele trabalha muito mais nos treinos do que exatamente nos jogos. Só que no jogo, ele vai ter algo que ele nunca vai ter em treinamento, que é o Arrascaeta cara a cara, que é o Pedro cara a cara, que é um pênalti no Maracanã, como foi o caso, para citar, do Carlos Miguel. Como é que você quer ficar brincando de rodar goleiro se você vai mexer com a confiança? Você não teve culpa em nenhum dos gols, a defesa falhou. A gente falou exatamente em erros individuais do Palmeiras e um Flamengo letal muito acima da média, com a Arrascaeta, com o Pedro, com o Jorginho batendo pênalti. A gente estava debatendo que o Jorginho é um dos melhores do mundo. A culpa é do Carlos Miguel, você vai sacar o cara, você vai virar e falar, minha contratação, acabei de detonar você pro próximo ano. Não pode fazer isso. Eu acho que você banca. E o que vai te dar, às vezes, uma confiança é um bom momento numa semifinal de Libertadores. Imagina uma boa partida do Carlos Miguel hoje na altitude. Esse cara fica maior ainda. Não estou nem dizendo do tamanho, né, físico dele. Estou falando de moral para uma partida de volta, para uma sequência final de Brasileiro, para uma possível final de Libertadores. Então, para mim, não faz nenhum sentido. Você fez a sua escolha, você tem que bancar. A confiança quem vai passar é você nesses gestos de escalação. Então, deixa o Carlos Miguel por aí. É isso aí. Carlos Miguel. Ótimo comentário, Que isso? cara. É isso daí. Ótimo bem. comentário. Você não vinha Você bem ganha assim há pra muito isso? tempo. Se eu É, puder. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente viu aqui a ESPN falando. Bom, o Palmeiras vai enfrentar agora, pela Libertadores, a LDU, um time difícil, um time que, principalmente, é muito forte em casa. Vai ser ainda na altitude, então, para dificultar ainda mais. Vamos jogar sem o goleiro titular, com dúvida na zaga. Temos dúvida entre o Fux ou o Murilo, que na verdade é trocar 6 por meia dúzia. Ambos são excelentes. E o time está praticamente titular, só tirando o goleiro ali e algumas outras pessoas, outros jogadores que estão lesionados, que fizeram cirurgias, como o Evangelista e o Paulinho, que fizeram, né? Chegaram a fazer cirurgias, vão voltar somente ano que vem. E nem no começo do ano que vem, voltar lá para ali pro segundo, segundo quarto ali, o segundo bimestre ali de 2026. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero ter gostado. A gente viu aqui a ESPN falando. Tamo junto.